Vamos iniciar nosso estudo compreendendo a geração de eletricidade. A eletricidade que usamos nas residências, indústrias e comércios é produzida em usinas geradoras que convertem diferentes formas de energia em energia elétrica. Entre os principais exemplos de fontes geradoras, podemos citar usinas hidrelétricas que aproveitam a força da água em movimento, usinas termoelétricas que utilizam a queima de combustíveis fósseis como carvão e gás natural, usinas eólicas que captam a energia do vento por meio dos aerogeradores, usinas solares que convertem a luz do sol diretamente em eletricidade com o uso de painéis fotovoltaicos. Compreender como a eletricidade é gerada nos ajuda a valorizar esses recursos e entender por que o uso consciente da energia é tão importante, especialmente em sistemas que funcionam continuamente, como os de refrigeração e climatização. Nesta aula, vamos conhecer também os conceitos fundamentais que movem o mundo elétrico, o que é a tensão elétrica, como a corrente elétrica se comporta em circuito elétrico e qual o papel da resistência. Vamos entender o que são os circuitos elétricos, os caminhos por onde a corrente elétrica circula. Vamos ver como os componentes se conectam, como funcionam os circuitos em série paralelo e como isso influencia o desempenho e a segurança dos sistemas. E mais, vamos explorar o conceito de potência elétrica, que é medida de quanta energia está sendo consumida ou transformada em um equipamento. Esse é um dado essencial para saber se o sistema está operando dentro dos limites esperados e também para identificar desperdícios ou falhas. A primeira lei de Ohm. Vamos falar sobre George Simon Ohm para entender como a tensão, corrente e resistência elétrica se relacionam. Precisamos conhecer a primeira lei de Ohm. Ela é uma das bases da eletricidade e diz o seguinte: a corrente elétrica, que é representada pela letra I, que percorre um condutor é diretamente proporcional à tensão, representada pela letra V, aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica, representada pela letra R do circuito. Matematicamente dizendo, essa relação é expressa por tensão elétrica, que é a letra V, igual a resistência elétrica, que é a letra R, vezes a corrente elétrica, representada pela letra I. Ou seja, se aumenta a tensão elétrica, a corrente também aumenta. Se aumentamos a resistência elétrica, a corrente diminui. Daí podemos dizer que temos materiais condutores de corrente elétrica e materiais isolantes, como por exemplo o cobre, que é condutor de corrente elétrica, e temos a borracha, que é isolante de corrente elétrica. Para tornar esse conhecimento algo prático e aplicável, vamos começar a usar dois instrumentos de medição, que serão nossos aliados ao longo do curso. O multímetro digital, que nos permite ver e medir o que não se vê, e o gráfico de carga versus tensão, que revela o comportamento dos circuitos em diferentes condições. Ao final desta aula, você dará os primeiros passos para entender como a eletricidade é gerada, como ela se comporta, como se organiza em circuitos elétricos e como ela se diagnostica, inclusive analisando quanta energia um componente realmente consome por meio da potência elétrica. Vamos juntos abrir essa porta para universo da eletricidade. Agora que você já entendeu a importância de estudar a eletricidade, é hora de conhecer uma ferramenta indispensável para sua formação, o nosso multímetro digital. O multímetro digital é como os olhos do técnico eletricista, eletromecânico, ou profissional da área elétrica. Utiliza uma ferramenta versátil que permite medir a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência
resistência elétrica e a capacitância, além de outras funções dependendo do modelo. Ele é fundamental para avaliar o funcionamento de circuitos, identificar falhas e garantir a segurança e a eficiência dos sistemas elétricos. Com o multímetro digital, conseguimos analisar com precisão se um equipamento está recebendo a tensão elétrica correta, se há continuidade em um cabo ou componente, ou se há consumo de corrente fora do esperado. Esse equipamento possui um seletor central, que chamamos também de chave seletora, geralmente em formato circular, onde escolhemos o tipo de medição a ser feita. As principais funções são: tensão elétrica, representada pela letra V de volts, mede a diferença de potencial entre dois pontos, essencial para verificar se a energia está chegando corretamente ao equipamento. Corrente elétrica, representado pela letra A de amperes, mede o fluxo de corrente em um circuito. Em alguns modelos é necessário abrir o circuito para a medição da corrente elétrica. Resistência elétrica, representado pela letra ômega, mede a oposição à passagem da corrente elétrica, útil para checar o estado de resistores, cabos ou componentes queimados, muito utilizado em equipamentos de climatização e refrigeração para verificar se o componente está funcionando corretamente. Continuidade, verifica se há passagem de corrente em um circuito fechado, geralmente emitindo um sinal sonoro quando há continuidade. Teste de diodo, presente em muitos modelos, permite verificar o funcionamento de diodos e outros componentes eletrônicos. Para realizar as medições, usamos as pontas de prova, que geralmente é vermelho e preto. Vermelho é positivo e preto é negativo. Conectadas ao terminal COM. COM é a descrição comum, mas no instrumento de medição só é escrito COM, que é COM, e ao terminal específico da função desejada. Se você vai medir tensão elétrica, letra V. Se você vai medir a resistência elétrica, ômega. Se você vai medir corrente elétrica, M, e o A maiúsculo, que seria miliamperes, por exemplo. Atenção, muita atenção. Antes de usar o multímetro, sempre verifique se o seletor está na função correta e na escala adequada. Caso o aparelho não seja automático, realizar uma medição com a configuração errada pode danificar o multímetro e comprometer a segurança do usuário. Nunca meça tensão em corrente alternada usando a escala de corrente contínua, DC, por exemplo. Com o uso constante do multímetro digital, você aprenderá a interpretar sinais elétricos, prevenir falhas e realizar diagnóstico preciso, sendo essa uma das competências mais valorizadas no campo da eletricidade e da refrigeração. Agora que você já entendeu a importância de estudar eletricidade, é hora de conhecer uma ferramenta indispensável para a sua formação, que é o instrumento de medição chamado alicate amperímetro. O alicate amperímetro é como os ouvidos do técnico eletricista, ou seja, é uma ferramenta prática e segura, ideal para medir a corrente elétrica, que é dada em amperes, sem a necessidade de interromper o circuito. Ou seja, você pode realizar essa medição com o circuito ligado. Além da corrente elétrica, muitos modelos também permitem medir a tensão elétrica, representada pela letra V, e a resistência elétrica, representada pela letra ômega. Seria o teste de continuidade, entre outras funções, funcionando de forma semelhante a um multímetro digital. A principal vantagem do alicate amperímetro está em um sensor de garra, que envolve apenas um dos condutores do circuito, permitindo a medição por indução magnética. Isso o torna essencial para medições em sistemas energizados, com mais rapidez e segurança. As principais funções presentes em um alicate amperímetro são corrente
alternada, representado pela letra AC. Mede o fluxo de corrente sem contato direto com o condutor interno, ideal para medições em painéis e sistemas em operação. Tensão, representado pela letra V. Alguns modelos permitem medir tensões em corrente alternada e contínua, usando as pontas de prova. Resistência, representado pela letra ômega, e continuidade, também disponíveis em modelos mais completos, úteis para testes rápidos de cabos e componentes. Lembrando que para medir a resistência e continuidade, os equipamentos devem estar desligados. Frequência, representado por Hz, que é Hertz. Fator de potência e até temperatura. Disponíveis em modelos avançados, especialmente úteis em sistemas industriais e de climatização. Para usar o alicate amperímetro corretamente, siga esses passos. Selecione a função no seletor rotativo do aparelho, também conhecido como chave seletora. No caso da medição de corrente, abra a garra do alicate amperímetro e envolva apenas um fio condutor. Nunca os dois ao mesmo tempo, pois a leitura será zero, pois o campo se anula. Para medir a tensão ou resistência, conecte as pontas de prova nos terminais corretos. Por exemplo, preto no COM e vermelho no V ou no ômega. Observe a leitura no display digital. Atenção! Certifique-se de escolher a função e a escala correta antes de fazer a medição. Nunca tente medir corrente utilizando as pontas de prova como se fosse tensão. Isso pode danificar o equipamento e causar acidente para o usuário. Com o uso contínuo do alicate amperímetro, você irá desenvolver habilidades para diagnosticar falhas elétricas com precisão, realizar medições em campo com mais agilidade e garantir segurança em instalações e manutenções elétricas, industriais e comerciais. Agora, vamos juntar tudo em um processo prático. Como usamos o alicate amperímetro e o multímetro digital? Para verificar se um circuito está funcionando corretamente, através da medição de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, conseguimos identificar possíveis falhas, mau contato, sobrecargas ou componentes danificados. Vamos ver isso na prática em 4 passos. Primeiro passo: verificar a tensão elétrica no circuito. Com o multímetro na função tensão, representado pela letra V, e as pontas de prova conectadas corretamente, preta no COM e vermelha no terminal de tensão, representado pela letra V, medimos entre fase e neutro. Por exemplo, suponha que a leitura seja 220 volts. Isso indica que há alimentação elétrica no ponto testado. Passo 2. Testar a continuidade ou resistência elétrica do circuito. Desligamos o circuito e colocamos o multímetro na função resistência, ou seja, letra ômega ou continuidade. Medimos a resistência elétrica de componentes como fusíveis ou resistores. Por exemplo, se o fusível está queimado ou se ele está ok. Se o multímetro apitar ou indicar uma resistência próxima de zero, significa que há continuidade elétrica. Se não houver leitura, o componente pode estar aberto ou queimado. Passo 3. Medir a corrente elétrica, medida em amperes. Com o multímetro ajustado na função corrente, representado pela letra A, realizamos a medição em série com a carga. Ou usamos alicate amperímetro, se disponível. Suponha que a leitura mostre 2,5 amperes. Isso ajuda a entender o consumo da carga e se ela está funcionando dentro dos padrões esperados. Quarto passo:
analisar os valores. Com base nas medições, avaliamos o funcionamento do circuito. Se a tensão elétrica está correta, mas não há corrente, pode haver uma falha na carga. Se a corrente está muito alta, pode haver uma sobrecarga ou curto-circuito. Se a resistência elétrica está infinita, pode indicar que o componente está rompido. Observação: medir corretamente com o multímetro ajuda a manter a segurança do sistema e evita danos maiores. Saber interpretar essas grandezas é essencial para diagnosticar e corrigir problemas com precisão. E é assim que conversamos com os fundamentos da eletricidade. Recapitulando o processo: medir tensão elétrica, verificar continuidade, medir corrente e analisar os resultados. Esse ciclo de diagnóstico, seja para identificar falhas em uma tomada, em um motor, em um circuito de comando elétrico, é um dos métodos mais confiáveis para avaliar o funcionamento e a segurança de qualquer sistema elétrico. Dominar essa técnica te coloca em outro nível profissional, pois você não apenas instala, mas entende o comportamento da eletricidade no sistema. Muito obrigado pela atenção até aqui e nos vemos na próxima aula.